e-mails admins. Então, a partir do momento que eu jogar aqui, por exemplo, applution@gmail.com, que é o e-mail que é como meu e-mail principal aqui, e enviar, na hora que eu vim aqui, ó, ele acabou de jogar mais um e-mail aqui. Então quer dizer que na hora que eu voltar na minha configuração, lembra? Foi adicionado, hoje agora eu tenho o acesso. Fala pessoal, Lucas Pires aqui. Muitas pessoas me perguntam como que a gente consegue fazer essa parte de acesso de perfil administrativo, né? Então hoje eu vou ensinar a base, né, de como que a gente começa a ter esses acessos, nessas hierarquias de acessos, certo? Bom, basicamente hoje no Glide, quando a gente vai fazer algum aplicativo, a gente tem certas formas, na verdade a única forma que a gente consegue acessar para poder filtrar, aqui em configurações, né, hoje meu aplicativo que eu criei aqui como base, a gente tá como público, né, mas para a gente poder filtrar, a única opção que o Glide hoje dá seria público com e-mail. Eu não consigo usar essa opção aqui com senha. Por quê? Porque nessa opção de senha, com senha, ele não me dá a opção de filtrar por usuário, né? Então a única opção que eu consigo hoje filtrar por usuário seria essa público com e-mail, certo? Bom, configurado isso, eu venho, já aparece essa parte de menu, cliquei aqui eu vou escolher qual que é geralmente ele aparece assim para vocês, ó. E aqui eu escolho qual que é a aba que eu vou deixar para cair esses perfis, certo? Já para deixar. Por que eu gosto de usar essa opção? Porque ele libera aquela opção User dentro do aplicativo, que eu vou até mostrar para vocês que ele tem bastante usabilidade, beleza? Bom, aqui então aqui onde vocês vão configurar nome, e-mail e a foto que vai aparecer aqui no perfil, certo? Finalizou isso daqui, pode ver que na minha planilha de perfis aqui, ó, de cadastros, eu tenho mais de um perfil, né? Eu tenho o meu e teria também da Fernanda, mas geralmente a gente tem vários aqui, né? Se eu mudar aqui para o e-mail da Fernanda, ó, fernanda@gmail.com, ele não aparece, certo? Por quê? Vamos vir aqui então nessa tela, certo? Ó, pode ver que aqui eu tenho os meus componentes. Na tela aqui eu vou filtrar como Assign User. Então agora sim eu consigo filtrar para a pessoa que está logada, certo? Então agora se eu colocar o e-mail da Fernanda, a Fernanda apareceu aqui, certo? Bom pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender, basicamente, é que eu vou puxar aqui um bloco de notas para a gente poder visualizar melhor, certo? Aqui geralmente, vamos colocar aqui, ó, a gente tem o usuário, certo? E geralmente esse usuário eles tem as funções normais dele, onde por exemplo aqui a gente conseguiria habilitar para a pessoa editar, né? Se eu colocar só apenas editar, qualquer pessoa pode editar, mas não é isso que eu quero. Então aqui eu conseguiria colocar uma condição. Qual condição, Lucas? Que o e-mail, né, quando o e-mail está logado, quer dizer que a pessoa que está logada é que ela consegue editar. Então se eu vim aqui eu consigo configurar as informações, né, como nome, telefone. Se eu colocar aqui uma image picker, para a pessoa editar a foto também, certo? Então, geralmente a gente tem esses perfis, né? Então, para vocês entenderem, existe uma hierarquia de acessos. Ou seja, eu posso ter no meu aplicativo um acesso onde acima dele vai ser só um administrador que vai editar essas informações, né? Ou um administrador que ele vai editar não só isso, mas a gente teria também, por exemplo, um perfil VIP, que é um usuário que ele tem mais de um acesso, por exemplo. É um usuário que tem um cadastro ali, VIP, onde ele pode ter mais de um acesso disponível para cada função, por exemplo, né? Às vezes tem um acesso ilimitado para certa função e assim por diante, certo? Aqui, hoje, a gente vai trabalhar se caso a gente tiver mais de
de um acesso acima do usuário, certo? Então aqui geralmente a gente trata como perfil administrativo, ou às vezes um perfil VIP, né? E assim por diante. Então hoje a gente vai trabalhar com esse tipo de perfil, certo? E basicamente, pessoal, qual que é o segredo aqui para a gente poder realmente trabalhar com isso? Pode ver que hoje aqui eu já tenho 2 perfis, certo? Eu tenho o perfil da Fernanda, tenho o meu aqui também, certo? Mas como que eu diferencio um do outro, né? Para deixar, por exemplo, o meu perfil como administrador e o da Fernanda como um usuário normal, né? Basicamente, pessoal, o que vai diferenciar são as visibilidades desses componentes aqui. Então, se por exemplo, eu quiser colocar um botão aqui, ou melhor, se eu quiser fazer com que essa opção de editar o cadastro aqui seja apenas para um perfil administrativo, eu vou ter que configurar então essa condição aqui, certo? Aqui eu coloquei como e-mail, né? Mas a gente começa a perceber que essa condição, né, de editar os perfis, ele vai ser de acordo com a visibilidade que você vai colocar. Então, por exemplo, se caso você tenha um perfil administrativo, né? Não, faz de conta que o meu perfil ele é o do Lucas aqui. A gente tem que saber como que você vai configurar, porque existem várias formas. A gente tem essa forma aqui de configurar. Você precisa saber o que você vai configurar, né? Às vezes é um botão que a gente vai colocar, que também entra na mesma coisa aqui, da questão da visibilidade, certo? Às vezes é um acesso diferente numa outra tela, né? Numa mesma tela eu consigo ter o usuário normal tendo acesso e o perfil administrativo tendo outro. Mas, basicamente, pessoal, só se resume em uma coisa, que é a visibilidade, certo? Então a gente precisa primeiro definir, você precisa definir como que vai ser esse acesso, né? Qual que é os perfis, né, que vai ter esse acesso? É um perfil administrativo, né? Você precisa especificar basicamente de onde você vai pegar. Vai ser através do e-mail que eu vou ter esse acesso? Às vezes é através de uma empresa, por exemplo, as pessoas que têm, que está disponível na empresa X, ou por exemplo, quem tem um acesso diferente, né? Então, basicamente, por exemplo, aqui, como que eu coloquei aqui para vocês? Se, por exemplo, nesse perfil, onde está a admin aqui, for true, né? Ou seja, quando eu marcar como verdadeiro lá dentro do aplicativo, eu posso configurar que isso vai fazer com que eu seja administrador, certo? Mas se eu for em banco de dados aqui, eu consigo colocar uma opção onde eu vou jogar e-mails aqui, né, que esses e-mails, eu posso configurar que esses e-mails vai ser os perfis administrativos. E aí eu consigo puxar também uma lista. Consigo também puxar, onde eu já fiz também em outros aplicativos, por exemplo, admin 1, e aí aqui eu consigo puxar vários tipos, por exemplo, admin 1, 2, 3, ou se, por exemplo, numa aba de cadastros, por exemplo, eu tenho mais de um perdão, gente, tenho mais de um e-mail, né? Então eu tenho o e-mail 1, tenho o e-mail 2, tenho o e-mail 3 aqui, né? Isso às vezes serve para quando você vai já configurar, às vezes, um tipo de empresa, ou quando a pessoa ela vai configurar certo tipo de cadastro, né? E ela consegue colocar mais de uma coluna. Então isso funciona aqui também, nesse tipo aqui, certo? Então eu consigo puxar por uma lista, eu consigo puxar por uma... Aqui, quando a gente puxa 1, 2 e 3, eu vou mostrar para vocês como que fica aqui no Glide, ó. Se eu vim aqui em Data, banco de dados, ó como que ele puxou aqui. Aí você fala, Lucas, quem já está mais familiarizado reconhece que esse símbolo é um símbolo de relation, né? Ou seja, quando a gente vai criar uma coluna, a gente consegue... Ó, é o mesmo símbolo, mas não é uma relação. Isso não faz com que esses e-mails sejam uma relação. Na verdade, o Glide ele dá o nome, né, já que a gente tem 1, 2, 3, ele puxa aqui os 3, ele vai relacionar num só. Mas na verdade, no Glide ele tem o nome de array, que também não tem nada a ver com o que a gente aprende geralmente com as fórmulas, né, array formula.
Array, na verdade, do inglês, você pode traduzir como matriz. Então isso daqui, quando você puxa mais de um nome igual, né? Por exemplo, se eu tenho admin e no mesmo nome eu tenho mais de um aqui, numerado, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? A quantidade que for. O Glide ele reconhece isso como uma matriz. Então ele pode ver que ele já identificou aqui, já puxou os 3 numa coluna só. Então, se eu puxar essa matriz aqui, né, esse array, ou eu quiser puxar essa daqui, eu consigo também. Mas eu vou conseguir puxar isso daqui só relacionando. Então vamos dar o exemplo aqui. Eu teria que relacionar esses e-mails, né, com os e-mails que tá ali. Ou seja, se eu vim aqui puxar uma relação, né, uma relação escrito admin, né, que vai ser os meus administradores. Vou colocar aqui admins. Eu vou relacionar os e-mails com os e-mails, né, de admins aqui, que seria aquela lista lá que eu tenho. Coloco match multiple para ele puxar a lista de e-mails que eu tenho e ele vai puxar para mim já a lista que eu tenho lá no banco de dados. Aqui puxou só da Fernanda que eu dei como exemplo, mas vou puxar aqui como exemplo aqui para vocês, ó, essa parte de edição, certo? Se eu vim aqui e já colocar a relação que eu acabei de fazer de administradores, que é a lista lá que eu tenho, eu vou colocar o quê? Quando ela não for vazia. Ou seja, quando no perfil da Fernanda ela encontrar uma relação, ou seja, quando naquela lista ele encontrar aquele e-mail, ele não está vazio. Ou seja, eu como Lucas não consigo, mas se eu vim aqui e jogar o e-mail da Fernanda, ela consegue editar. Ou seja, só nesse caso, só o perfil administrador, né? Ou seja, no caso aqui, só a Fernanda ela conseguiria editar e não o Lucas. Por quê? Porque nesse caso, claro, a gente jogou só os perfis, né? Mas se eu colocar, por exemplo, o botão aqui, ó, vou dar um botão aqui, um botão, eu vou até colocar um botão form aqui, que seria para a gente adicionar e-mails administrativos, certo? Então, na hora que eu vou adicionar, posso colocar aqui, ó, adicionar admin. Aqui vai ser na hora que eu vou adicionar aqui. Na hora que eu clicar aqui, eu vou escolher para qual aba, né? E eu vou jogar todos os e-mails nesta lista de e-mails aqui, que seriam os e-mails admins. Então, a partir do momento que eu jogar aqui, por exemplo, applution@gmail.com, que é o e-mail que é como o meu e-mail principal aqui, e enviar, na hora que eu vim aqui, ó, ele acabou de jogar mais um e-mail aqui. Então quer dizer que na hora que eu voltar na minha configuração, lembra? Foi adicionado, hoje agora eu tenho o acesso, certo? Assim como eu também consigo configurar, vou tirar meu acesso aqui, né, e vou configurar aqui esse botão, aqui em Features, certo, gente? Layout é a estética do botão e Features é onde eu vou configurar, né, a parte, o segredo, que é sempre por trás, né? Então na visibilidade aqui, se eu deixar que essa relação das listas lá não tá vazia, vou dar um refresh aqui. Ele sumiu porque antes estava meu nome, né? Eu tirei tava meu e-mail lá e tirei agora meu e-mail, então eu não tenho mais esse acesso. Mas se eu jogar o e-mail da Fernanda, ela tem o acesso ao botão. Fechou, gente? Basicamente isso, tá? A gente consegue configurar, então são esses segredos da visibilidade. Você consegue puxar também com aquele array. Então vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês como que a gente consegue. Ao invés desse daqui, eu vou excluir. Vou criar uma outra aqui escrito admins, certo? Mas ao invés daquela lista, eu vou puxar aquela relação lá como single value. Por quê? Ele vai puxar uma relação única. Então, em vez de eu puxar o administrador 1, 2, 3, ele vai puxar aquela minha lista em matriz que eu expliquei para vocês, né? Que seria esse admin aqui, ó. Então, aqui ele já puxou e aí ele jogou em todos. Porque o single value ele vai puxar um valor e vai jogar em todos. Então, independente se mesmo se for em Applution aqui, ou seja, mesmo se eu tiver configurado na minha conta ou tiver várias
ele só vai puxar, ele só vai reconhecer o que tiver naquela lista. Então vamos fazer um teste aqui. O botão, ao invés de, ele já saiu aqui, ó, mas aqui ele já configurou nessa lista. Então aqui, eu como o Fernando, eu consigo ver. Mas se eu tirar o acesso, aqui ele vai puxar para quem tiver. Aqui, ó, eu tava como is not empty, porque a gente tava puxando a relação. Mas nesse caso, como que a gente vai fazer? Ele já reconheceu que tem vários e-mails, né, naquela relação, naquela matriz. Então aqui eu vou ter que colocar como sign in user. Coloquei como sign in user. Ele já reconheceu que o meu e-mail da principal aqui, ele não tá, só tá o da Fernanda. Então na hora que eu jogo da Fernanda aqui, ele reconhece. Certo, gente? Assim como tem aquela opção também do verdadeiro. Então vamos tirar aqui, vou colocar aqui o botão, ele só vai ver quando o admin for o quê? Is true. Nesse caso, a Fernanda não tem acesso, porque ela não tá como perfil verdadeiro, né? Mas se eu tiro aqui, ó, meu perfil ele tá como verdadeiro lá, certo? Então, tique é como verdadeiro. E aí, você consegue colocar também que só você conseguiria adicionar que a pessoa é administradora, ou seja, você consegue colocar aqui, por exemplo, um switch. Consegue colocar aqui a admin aqui, ó. Vou colocar, por exemplo. Então você consegue colocar que essa pessoa é administradora em features, e aí você consegue colocar quando isso daqui for true, né? Ou seja, se a pessoa ela é administradora, você consegue colocar. Ou seja, se eu entrar no perfil da Fernanda aqui, vou dar uma inline aqui para vocês entenderem. Tá, pessoal, isso daqui eu tô mostrando mais para vocês entenderem, tá? Então, se eu entrar, eu como perfil do Lucas, né? Se eu entrar no perfil da Fernanda e eu colocar um switch daquele lá, eu consigo colocar que... Aqui não tá configurado, tá, pessoal? Mas relaxa. Mas para vocês entenderem. Então, tá vendo que não tá como admin. Então, eu consigo configurar que essa opção, ela vai ser só quando o admin, né, for true. Ou porque eu gosto de configurar aquela opção lá do menu, porque eu consigo puxar essa opção aqui, User. Ou seja, se eu estiver numa tela aleatória do aplicativo e eu quiser puxar aquela informação dos perfis, né, ou seja, daquela tela de cadastros lá, eu consigo. Então, se eu estiver, por exemplo, numa outra tela, onde não é, né, a minha tela de cadastro, eu consigo usar aqui User, ou seja, quem que está logado, né, ele tem que ter o perfil administrador, true, certo? Então eu, Lucas, estou logado, eu sou administrador, eu consigo ver, então, esse botão, né, porque tá como verdadeiro lá para mim. Então eu, como Lucas, eu consigo deixar a Fernanda agora como administradora, ou eu consigo tirar, certo? Então apareceria, né, e assim vocês vão configurando, certo, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser aprender mais sobre os painéis administrativos, é só vir aqui, eu vou deixar já o link aqui, é o primeiro link aqui da descrição, tá, pessoal? Vocês vão conseguir, então, agora saber um pouco mais sobre esses painéis, como que a gente consegue construir já com toda essa visão do que a gente já meio que aprendeu aqui, certo? Vejo vocês lá e até a próxima. Tchau, tchau.